Como você administra o seu dinheiro? Essa pergunta parece simples, mas na prática ela define praticamente todo o seu futuro financeiro. Não é exagero, existem padrões claros que se repetem. Pessoas enriquecem porque tomam decisões consistentes ao longo do tempo, enquanto outras ficam presas em ciclos de estagnação ou até de empobrecimento. E na maioria dos casos, isso não acontece por acaso. Se você observar o comportamento médio da população, vai perceber um dado importante. A maior parte das pessoas não guarda dinheiro. Aproximadamente 69% não conseguem poupar nada no final do mês. Traduzindo isso de forma prática, a cada 10 pessoas, cerca de 7 vivem sem construir reserva ou patrimônio. E mesmo entre as 3 que conseguem guardar algum valor, muitas não investem de forma eficiente, ou seja, o dinheiro não trabalha por elas. Isso cria um cenário previsível. A maioria vive dependendo exclusivamente da própria renda ativa, aquela que vem do trabalho. Se algo dá errado, perda de emprego, emergência, queda de renda, a pessoa entra em dificuldade rapidamente. Parte disso sim está relacionada à renda, mas uma parte relevante está ligada a comportamento financeiro, decisões de consumo e falta de planejamento. Um dos erros mais comuns é a antecipação de prazeres. As pessoas querem viver hoje um padrão de vida que ainda não conseguem sustentar, e para isso recorrem ao crédito, parcelamentos, financiamentos, cartão de crédito. O problema não é o crédito em si, mas o custo dele, especialmente no Brasil, onde os juros estão entre os mais altos do mundo. Para entender o impacto disso, pense em uma dívida de R$10 mil no rotativo do cartão, com juros próximos de 12% ao mês. Esse tipo de juro não cresce de forma linear, ele cresce de forma exponencial, por causa dos juros compostos. Em um período de 5 anos, essa dívida pode se transformar em milhões de reais. Isso acontece porque a cada mês você paga juros sobre juros, criando um efeito bola de neve extremamente agressivo. Agora compare isso com investimentos. Mesmo bons investimentos dificilmente vão entregar esse nível de crescimento. Ou seja, uma dívida cara cresce muito mais rápido do que um investimento consegue compensar. Por isso, existe uma lógica fundamental. Antes de pensar em investir, você precisa eliminar dívidas com juros altos. Caso contrário, você está tentando correr para frente enquanto algo te puxa para trás com mais força. A forma como você lida com o dinheiro geralmente se encaixa em 3 padrões de comportamento. O primeiro é o mais básico. A pessoa ganha e gasta. A renda entra e vai direto para despesas. Se sobra alguma coisa, esse valor acaba sendo consumido também. Não existe estratégia, não existe acumulação. É um ciclo fechado, onde a pessoa depende sempre do próximo salário. O segundo padrão é mais sofisticado, mas ainda problemático. É o padrão típico da classe média. A pessoa ganha mais, tem mais acesso a crédito e por isso aumenta seu padrão de vida. Ela paga suas despesas, mas também começa a adquirir passivos. Aqui está um ponto importante. Passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Um carro financiado, por exemplo, não é um investimento. Ele perde valor com o tempo, gera custos como manutenção, seguro, combustível, impostos. Ou seja, além de não gerar renda, ele aumenta suas despesas. O problema é que muitas pessoas enxergam esses itens como conquistas financeiras, quando na prática eles comprometem o fluxo de caixa. Com o tempo, esses passivos acumulados fazem com que a pessoa precise de cada vez mais renda apenas para manter o padrão de vida. E mesmo ganhando mais, ela não constrói patrimônio. Esse é o motivo pelo qual muita gente trabalha por anos e quando olha para trás, não consegue explicar para onde foi o dinheiro. O terceiro padrão é o que diferencia quem constrói riqueza. Nesse caso, a pessoa entende que o dinheiro precisa trabalhar para ela. Então, ao invés de direcionar toda a renda para consumo, ela destina uma parte para ativos. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Pode ser um investimento em renda fixa, ações, fundos imobiliários ou qualquer outro instrumento que gere retorno financeiro. A lógica aqui é diferente. A pessoa começa com renda ativa, que vem do trabalho, e usa parte dessa renda para adquirir ativos. Esses ativos passam a gerar renda passiva. Com o tempo, essa renda passiva cresce e pode ser reinvestida, gerando ainda mais ativos. Isso cria um ciclo de crescimento, onde o dinheiro começa a se multiplicar.
No início, esse processo é lento, os resultados não parecem significantes, mas com o tempo, o efeito dos juros compostos começa a acelerar o crescimento, e chega um ponto em que a renda gerada pelos investimentos começa a ter um peso relevante no orçamento. Em alguns casos, ela pode até substituir a renda do trabalho. Para organizar esse processo de forma prática, existe uma estrutura simples de distribuição de renda. Uma das mais utilizadas é a divisão em 3 partes. Aproximadamente 50% da renda vai para despesas essenciais, como moradia, alimentação e contas básicas. Outros 30% são destinados à qualidade de vida, como lazer, hobbies e consumo opcional. E os 20% restantes são direcionados para crescimento, que inclui investimentos, reserva de emergência e desenvolvimento pessoal. Essa divisão não é uma regra fixa, mas funciona como um guia. O ponto principal é garantir que uma parte do dinheiro seja direcionada para o futuro. O problema é que muitas pessoas deixam os gastos opcionais crescerem sem controle. E existe um fenômeno importante aqui. Quando você se acostuma com um padrão de vida mais alto, dificilmente quer voltar atrás. Isso faz com que os custos aumentem ao longo do tempo, reduzindo a capacidade de poupar e investir. Outro fator decisivo é o tempo. A vida financeira passa por diferentes fases. No início, você depende de outras pessoas. Depois começa a gerar sua própria renda. Depois entra em uma fase de crescimento, onde aumenta a sua capacidade de ganho. Depois atinge um período de maturidade, onde sua renda tende a ser mais alta. E por fim, chega o momento em que a capacidade de trabalho diminui e você depende do que construiu ao longo da vida. O erro mais comum é deixar para pensar em investimentos apenas nas fases finais. O problema é que, sem tempo, os juros compostos não conseguem agir de forma eficiente. O tempo é um dos principais fatores para a multiplicação de patrimônio. Existe uma lógica simples que ilustra isso. Quando você é jovem, normalmente tem tempo e energia, mas pouco dinheiro. Na fase adulta, você tem mais dinheiro e energia, mas menos tempo. E na fase mais avançada da vida, pode até ter dinheiro e tempo, mas a saúde já não é a mesma. Por isso, o ideal é começar o quanto antes, mesmo que com valores pequenos. O mais importante aqui não é o valor inicial, mas a consistência. Investir regularmente ao longo de muitos anos tende a gerar resultados muito superiores a tentar compensar isso depois com aportes maiores. No final, tudo se resume a decisões. Se você direciona sua renda apenas para consumo, você permanece no mesmo lugar. Se assume dívidas caras, você compromete seu futuro. Mas se você controla seus gastos, evita crédito ruim e investe de forma consistente, entra em um ciclo de crescimento. O dinheiro por si só não é o problema nem a solução. Ele é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, o resultado depende de como você usa. Se você não controla o dinheiro, ele acaba controlando você. Mas se você define para onde ele vai, passa a usá-lo como um meio para construir liberdade ao longo do tempo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!